Você acredita em destino? Vamos fazer aqui agora um tipo de literapia. Mistura de literatura com terapia. A única finalidade que nós temos aqui, adivinha? É fazer você pensar, não é responder nada. Vamos utilizar Édipo Rei, que é de uma trilogia que se chama Édipo Rei, Édipo em Colonna. Antigo não é muito utilizada no direito. Édipo, por causa da noção de direito divino, direito natural e direito positivado, direito dos homens. E o Édipo Rei é utilizado muito na filosofia por causa da concepção de destino. Será que o destino ele é como a matemática, 1 mais 1 é 2? Ele é exato ou ele tem variações? Isso é uma coisa que está no âmago de Édipo Rei. Na Grécia Antiga tinha uma cidade-estado chamada Tebas. Nessa época, tinha um rei chamado Laio e a sua esposa, a rainha Jocasta. Enfim, eles têm um filho e aí o rei Laio vai até o oráculo de Delfos para poder saber sobre o destino do seu próprio filho. O oráculo diz uma coisa terrível. Ele fala, olha só, esse teu filho aí, ele vai matar você e vai desposar a sua esposa, ou seja, a própria mãe. Um incesto. Você acha que Laio ficou feliz em ouvir isso? Que nada, ele tentou matar o filho de alguma forma. Então ele teve uma ideia. Eu vou pegar o meu filho, vou pregar os 2 pés dele, vou perfurar, por isso Édipo, que significa pés inchados, e vou dar para o meu pastor de ovelhas para poder dar um fim nesse sujeito, para poder eu ficar bem, etc, etc. Feito isso, o pastor pega Édipo, coloca ele num lugar ermo para poder ele ser morto, passar fome, ser devorado por alguma fera, enfim. Um outro pastor da cidade-estado de Corinto chega, pega aquela criança e leva para o seu rei, Pólibo, e a sua esposa, Mérope, que são rei e rainha de Corinto. Enfim, eles não poderiam ter filhos, então eles criam aquela criança. Édipo cresce e numa festa alguém diz para ele que ele não era filho de Pólibo e Mérope. Ele fica horrorizado com aquilo e vai até o oráculo de Delfos para poder confirmar isso. O oráculo não responde a sua questão, muito pelo contrário, ele confirma que, olha, Édipo, você vai matar o seu pai e vai desposar a própria mãe. Ele não sabia quem era o pai dele de verdade, a mãe dele, ele achava que era Pólibo e Mérope. Então ele sai de Corinto para poder não fazer aquilo acontecer. Ele foge do seu destino. Só que mal ele sabe que ele estava caminhando direto para ele. Édipo, ao fugir, ele fica no meio de uma estrada e aí o Laio, que é o rei de Tebas, o pai do Édipo, chega. E ele é muito ríspido na hora de pedir para poder ele sair do caminho. Édipo não gosta daquilo e ele ataca a comitiva e mata Laio, o seu pai. Ou seja, metade da profecia já foi cumprida. Passado um tempo, a esfinge, que era uma besta que tinha corpo de leão, asas de águia, cabeça humana e rabo de cobra, estava assolando aquela região de Tebas, estava matando muita gente, muitos guerreiros e heróis, etc. E ela se depara com Édipo. E antes dela assassinar a pessoa, ela propunha para aquela pessoa um enigma. Se a pessoa respondesse, ok. Se a pessoa errasse, ela era morta ali sumariamente. Ela bate de frente com Édipo e propõe para ele o que é, que quando nasce anda sobre 4 patas, quando está na fase adulta anda sobre 2 patas e quando está na velhice anda sobre 3 patas. É óbvio que muita gente vai acertar, vai falar que é o ser humano e foi essa a resposta dele. Respondendo dessa forma, ele acerta o enigma e assassina a esfinge. A cidade fica muito encantada com ele, chama ele para ser o rei, ele assume a posição de rei, a rainha viúva vira a esposa dele, que ele não sabia que era a própria mãe, e ele tem 4 filhos com Jocasta, a própria mãe, sem saber. O tempo avança, ele já é rei durante um bom tempo e vem uma peste enorme para a cidade. Consultando o oráculo, o cunhado dele, Creonte, irmão da Jocasta, ou seja, o cunhado e tio dele ao mesmo tempo, lembra, Jocasta é a mãe dele, ele não sabe, vai até o oráculo de Delfos e o oráculo de Delfos diz que aquela peste que estava assolando a cidade era fruto de uma punição dos deuses porque o assassino do rei ainda estava na cidade. Aquela informação chega para o rei Édipo. Ele começa a fazer uma investigação, enfim, pulando muita coisa interessante, ele começa a ter suspeitas de que talvez aquele assassino pudesse ser ele mesmo. Quanto mais ele investiga, mais aquela certeza cresce no coração dele. E aí tem uma figura muito interessante que é o Tiresias, que é um profeta e ele é cego, ou seja, ele não vê de maneira natural, mas ele enxerga mais do que todo mundo. É uma coisa muito interessante essa visão, porque em muitas culturas você vai ver que aquelas pessoas que conseguem captar a verdade e enxergar mais do que as outras pessoas, o que ninguém quer ver, elas são muito perseguidas, elas são muito prejudicadas. E não deu outra. Quando Édipo chama esse profeta para poder ele dizer o que estava acontecendo, ele já sabia o que estava acontecendo, só que ele não poderia falar. Édipo é tão impulsivo com ele, maltrata tanto ele, que ele solta para ele. Ele deixa vários enigmas querendo dizer que o assassino do rei estava ali, era um estrangeiro, mas que estava ali atualmente, e etc, etc. Enfim, de tanto investigar, ele descobre toda a verdade junto com a sua esposa, que ele matou o próprio pai e
desposou a própria mãe. Ele tinha 4 filhos com ela, 2 meninos e 2 meninas. As meninas se chamavam Ismene e Antígona. E o desenrolar dessa história você vai ver nas outras 2 peças, que é Édipo em Colona e Antígona. Voltando, quando Édipo descobre a verdade, ele procura Jocasta. Esta já tinha cometido suicídio, porque não suportou o peso da verdade. Ele, não suportando aquela visão, ele pega alguns adornos que estavam no vestido dela e ele fura os próprios olhos, porque ele não queria ver no mundo dos vivos aquele peso daquela informação e não queria enxergar ninguém também depois no mundo dos mortos. E aí, pulando muita coisa, Creonte assume o reinado e ele pede exílio para que Creonte, o cunhado e tio dele ao mesmo tempo, o puna com exílio para que aquela peste, aquela maldição não venha recair mais sobre a cidade, mas apenas sobre ele. Essa peça, ela é muito interessante, ela faz a gente pensar o que é o destino. Será que o destino é uma coisa exata ou ele pode sofrer variações? Porque se o destino ele for uma coisa exata, não faz sentido as pessoas terem o livre-arbítrio. Eu te pergunto, o que é livre-arbítrio? Será que nós temos livre-arbítrio? Será que nós temos completo arbítrio? Será que nós temos um médio arbítrio? Porque se o destino já estiver todo traçado, o livre-arbítrio é uma simulação, é uma ilusão. Agora, se nós tivermos espaço para poder alterarmos o destino, se é que ele existe, então vale a pena embarcar no mistério da vida. Só que a gente não pode esquecer, nós podemos fazer todo tipo de decisão e de escolha. O problema é que muitas das vezes nós não temos noção das consequências das nossas ações e da força dos nossos desejos e da distorção das nossas emoções. Lembra? Quando você está numa aula muito gostosa, muito legal, que você se identifica com o professor, que você adora aquele jeito dele dar aula, o tempo, ele poderia dar aula para você durante 2 horas. Para você vai ficar com gosto de quero mais e o tempo vai voar e você não vai perceber. As emoções estão distorcendo a sua percepção da realidade. Agora, se a aula for muito chata, pode passar 10 minutos, você vai ficar olhando pro relógio e você vai pensar, poxa, que hora que isso daqui vai acabar? As emoções distorcem a sua visão da realidade. A força de um desejo, ela é muito poderosa. Ela impulsiona você para coisas que você jamais pensou que faria. E o destino, será que ele existe ou não? Eu não tenho a resposta, mas eu adoro fazer perguntas.